Muito obrigado, prefeito, por estar aqui também conosco. E agora está com você, João. Obrigado. Tá? Obrigado mesmo. Que Deus te abençoe, Amém. que você tenha muita luz Amém. para poder transmitir aí para os nossos empreendedores. Todos nós. Pessoal, muito boa noite. Bom, meu nome é João Fernando, né? Não sei se a Jussara aqui me conhece, né? A gente já tem uma caminhada junto aí. E eu vou me apresentar rapidinho. Bom, eu sou vendedor há 25 anos, tá? É minha única profissão. Joguei futsal até os 20 anos, cheguei a jogar um ano profissional no Cascavel Futsal, acabou não dando certo e eu acabei virando vendedor. Uma coisa que eu gosto sempre de falar quando eu vou dar algum treinamento, quando eu vou dar alguma palestra, é o seguinte. Primeira coisa, eu não sou gestor que foi estudar venda, eu sou um vendedor que foi estudar gestão. Então, é bem diferente. Eu conheço o mercado, eu conheço a venda, eu estou há 25 anos no balcão da loja com o lojista, escutando ele reclamar de fornecedor, reclamar de produto que não chegou, reclamar que não está dando para pagar os boletos, reclamar de funcionário, enfim, reclamar do mercado. E também escutando tudo isso que ele vem passando para mim, vem passando, né, na sua trajetória, e eu compilei isso. E há 7 anos atrás, eu montei o JA Gestão de Vendas, tá? Que é uma empresa onde a gente desenvolve gestores, vendedores, e a gente trabalha também com treinamento dentro do JA Gestão de Vendas. Há 4 anos atrás, eu montei a plataforma, né, do JA Gestão de Vendas, onde a gente faz esse desenvolvimento com vendedores. Então, assim, gente, eu sou vendedor, sou apresentador também do programa Resenha de Mercado. Até quero deixar aqui, pessoal, se vocês quiserem depois. Aqui tem minhas redes sociais, JA Gestão de Vendas, João Fernando Silva e o Resenha de Mercado. Sou apresentador do Resenha de Mercado, um programa de investimentos que é veiculado na Estúdio FM de Cascavel, a maior rádio FM lá da cidade, e faço parte da bancada também, trabalho há 15 anos no mercado financeiro e trabalho em algumas outras coisas. Bom, mas a minha essência é vendedor. Todos nós somos vendedores e a venda é o que move o mundo, né? Nós somos vendedores e seres políticos, né? Aristóteles já falava disso. E às vezes eu escuto as pessoas falarem assim, eu não sou vendedor. Todo mundo é vendedor. Nós estamos negociando 24 horas por dia. Até quando você está sonhando, você está dormindo e você tem um sonho, né? Cientistas mostram que quando você está sonhando, você está tentando resolver um problema, você está negociando. Quando você, no final de semana, quer comer uma pizza e teu marido quer comer, sei lá, um churrasco ou uma comida japonesa, vocês vão negociar e alguém vai vender para alguém. Muito difícil você ir no restaurante japonês e depois ir numa churrascaria ou comer pizza. A gente está 24 horas negociando, vendendo. Então todos nós somos vendedores. E aí, pessoal, tem uma coisa que chama-se cultura, né? E eu gosto, sempre que eu estou dando treinamento, conversando com as pessoas, né, de realmente trocar essa energia com vocês e trocar experiência, que é assim que a gente cresce. Então eu vou fazer bastante pergunta durante a noite, quero que vocês façam pergunta também, é um bate-papo, tá? Aqui é uma conversa de vendedor para vendedor. Cultura. Alguém pode falar para mim o que é cultura? Ninguém? O que é cultura para vocês, pessoal? Pode falar, gente, não tem resposta certa nem errada. Conhecimento. Na filosofia se diz que é tudo aquilo que o ser humano produz para garantir a sua sobrevivência. Sobrevivência. Show, show. Mais alguém? Mais alguma? Mais alguém? Não, tem mais. O que é cultura? Mais alguém? Ninguém? Um aprendizado. Comportamento, aprendizado. Uma geração da origem da pessoa, um comportamento de acordo com aquilo que lhe é passado no seu meio. A figurinha já mostra alguma coisa aqui, né? O caramelo, que é um caramelo famoso no Brasil, né? O futebol, taça, o filtro de barro, né? Havaianas que a mãe tacava na gente quando a gente era criança. O copinho ali, né, de cerveja ou de café com leite. Cultura é tudo isso. E cultura é muito mais do que isso. Cultura é hábito. Cultura é procedimento. E cultura é vício. E, eu não sei se vocês sabem, mas tudo isso, a cultura, o vício e o hábito, ela é formada do mesmo jeito e ela fica localizada no mesmo lugar do teu cérebro. E cultura, pessoal, é a coisa mais poderosa. Deixa eu só mudar aqui meu negócio aqui, tá meio dando tilt. Opa, para passar para trás. Cultura é a coisa mais poderosa que existe. Por que eu falo isso?
Nós moramos no Brasil hoje, correto? Qual que é a maior economia do mundo? O país mais rico do mundo? Pode falar, gente. China é o segundo. Estados Unidos. Estados Unidos é o país mais rico do planeta. Segundo é China, terceiro é a Alemanha, quarto é o Japão. Vocês conhecem a geografia do Japão? O Japão é uma ilha feita de pedra que não tem recurso natural, vive sendo destruída por terremotos, já foi destruída por bomba atômica e é a quarta maior economia do planeta. E outra coisa, né? Eles não têm população, a população deles está decaindo. Você sabe em que lugar o Brasil está? Gente, nós moramos num país que está localizado dentro de uma placa tectônica, ou seja, bem no meio. Aqui a gente não tem terremoto, ou se tem, é muito pequeno, não abala o país. A gente tem o maior recurso natural do planeta. Nós vivemos num país onde, segundo a OCDE, nós temos as 3 principais coisas para alimentar o mundo, que é clima, água e solo. Até 2050, se eu não me engano, 2080, nós seremos mais de 10 bilhões de pessoas no planeta e o único país que tem a capacidade de alimentar todas essas pessoas, de acompanhar o crescimento, é o Brasil. Nós temos a maior diversidade do planeta. Por que o Japão é a quarta maior economia e nós somos a 8ª? Vocês têm ideia? Por causa de uma palavrinha chamada cultura. Quem é cristão aí? Quem conhece o povo etita? Os cananeus, saduceus, sumérios. Vocês conhecem esse povo, não? Todos esses povos foram extintos. Agora, vocês conhecem o povo judeu? Já ouviu falar? Alguém conhece algum judeu aqui? Já teve a oportunidade de conviver com algum judeu? Os judeus foram e são o povo mais perseguido de toda a nossa história. Várias vezes tentaram destruir eles. Até 1948 eles não tinham território. A partir de 1948 foi criado o Estado de Israel. Inclusive foi das pessoas que ajudou a criar o Estado foi um brasileiro. Né? E vocês acham que o povo de Israel, né, os judeus, se mantém até hoje unido como povo por quê? Porque eles têm uma cultura fortíssima. E por que eu estou abrindo falando sobre cultura, gente? Quem já participou aqui de imersão, de treinamento, de aquelas imersão de 2 dias, de treinamento? Quem já participou? Legal. Você sai do treinamento geralmente energizado, né? Aí você vai lá pro teu negócio, no primeiro dia você tá assim, no segundo você tá assim, no terceiro você tá assim, no quarto, aí no quinto você começa, volta. E aí começa a acontecer uma coisa que nós chamamos no mercado financeiro de teoria do retorno à média. Você já ouviu aquela frase que diz que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive? Isso é verdadeiro. Nós somos a média do ambiente que a gente convive. Mais de 50% do comportamento do ser humano, eu vou falar muito disso essa noite, quem vai ditar é o ambiente. Se você estiver num ambiente que é um ambiente que proporciona desenvolvimento, se você está num ambiente que proporciona bater meta, se você está num ambiente que proporciona estudar, você vai estudar. Eu vi uma frase de uma mulher, gente, eu sou horrível para guardar nome, eu vi uma aula semana passada que eu estava fazendo, uma mulher que ela falou o seguinte: você acha difícil correr uma maratona até você conhecer uma pessoa que corre. Você acha difícil ganhar 10 mil reais por mês até você conhecer uma pessoa que ganha 10 mil por semana. Tudo é ambiente. E não adianta nada, pessoal, eu não tenho o intuito de chegar aqui e mudar a vida de ninguém, mas não adianta nada se a gente não mudar o nosso ambiente e a nossa cultura. A gente não vai mudar as coisas. E aí já vou deixar para vocês, de saída, um livro para vocês lerem, que eu sei que a Jussara está lendo, que chama-se Hábitos Atômicos. Esse livro mudou a minha vida. Esse livro, ele vai mostrar para você que o que vai mudar o jogo da tua vida como pessoa e como profissional não são os grandes acontecimentos, são as pequenas coisas que são feitas todos os dias. O que vai te levar do profissional que você é hoje até o profissional que você vai ser daqui a 10 anos não são os grandes eventos. São as pequenas coisas que você faz todos os dias. E essa aqui é uma frase de Peter Drucker que eu acho fantástica. A cultura come a estratégia no café da manhã. Você pode ter a estratégia que você quiser. Se isso não for um hábito, se isso não for uma cultura, você não vai conseguir fazer. Você vai retornar à média. Então a gente precisa modular o nosso ambiente. E como que a gente modula o nosso ambiente?
fazendo uma coisa de cada vez. Né? A filosofia japonesa fala do tal do Kaizen, que é 1% melhor todos os dias. E aqui uma prova de como a cultura é tão forte. Alguém de vocês já viu essa notícia aqui, ó? Na Primeira Guerra Mundial? Que teve um cessar-fogo entre dois exércitos. Um era o exército alemão e o outro, se não me engano, é o exército inglês ou russo. Que eles pararam a guerra, eles estavam na trincheira, estavam matando o outro, e eles pararam a guerra durante 3 dias. Sabe para quê? Alguém conhece a história ou não? Eles pararam a guerra para comemorar o Natal. E eles deram presentes um para os outros. E eles fizeram uma partida de futebol. E depois eles voltaram a se matar. Isso aqui está documentado. Esse aqui é o poder da cultura. E aí, pessoal, a gente tem que entender que nós somos seres de hábitos. Seres humanos são seres de hábitos. 95% de tudo aquilo que a gente faz, todas as nossas atitudes, está abaixo da linha da consciência. 95% de tudo que a gente está fazendo no automático. Apenas 5% a gente está usando a consciência. E na maioria das vezes, quando a gente usa a consciência, a gente está usando para corroborar aquela atitude que a gente já tomou. E aí a segunda parte que a gente entra aqui, antes da gente entrar a falar um pouquinho do vendedor influenciador, é falar de venda. Tá? A venda é o principal motor de qualquer negócio. Nada funciona sem venda. Quem é vendedor aqui? Ah, já. Tá, mas quem que além de vendedor é dono do negócio? É gestor. Show de bola. Pessoal, vocês já pararam para pensar que o nosso negócio, ele é como um chuveiro. Tem vários furinhos por onde sai água, por onde sai receita. Então você tem aluguel, você tem imposto, você tem luz, você tem internet, você tem folha de funcionário, você tem fornecedor que você tem que pagar. Mas a gente só tem um caninho por onde entra a receita, que é a venda. E vocês já pararam para pensar quanto tempo do dia a gente realmente está focado na venda? Para e pensa. Será que a gente dá o maior foco naquilo que traz o maior resultado para a gente? Veja, tudo é importante. O financeiro é importante, o marketing é importante que vai trazer venda, mas se não tiver venda, você não faz nada. E a maioria dos gestores que eu pego, a maioria das lojas que a gente trabalha, eu dou consultoria para a indústria também, o foco não está na venda. O foco está em outras coisas. E nós estamos vivendo um ano muito desafiador, esse ano vai ser muito desafiador, que é um ano que a gente tem que focar 80% na venda. Você já parou para pensar quantas horas do dia, da semana, do mês, você está focado na venda, em fazer venda? Se a gente conseguisse aumentar isso 10%, se a gente conseguisse aumentar isso 20%, o que isso ia acontecer? E venda não é dom. Eu sou a prova viva que venda não é dom. Eu sou uma pessoa extremamente introvertida. Eu não sou extrovertido. Venda não é dom. A gente acha que venda é dom. Venda é saber falar. Eu vou provar isso para vocês que não é. Venda é processo bem definido. Venda é conhecer de pessoas e venda é conhecer de produtos. Se a gente não tiver um processo muito bem definido, a gente não vai ter sucesso. Venda não tem a ver com motivação. Quantas horas do dia a gente está motivado? Eu, bem pouca. Se a gente depender de motivação, a gente não vai dar conta. A gente precisa de processo. Resultado tem a ver com repetição. Resultado não tem a ver com motivação. Segundo, a gente tem que conhecer de pessoas. E quando eu falo conhecer de pessoas, eu não estou falando de saber que time de futebol teu amigo ou teu cliente torce. Conhecer de pessoas é saber o que desencadeia o comportamento de compra daquela pessoa. Eu vou pincelar um pouquinho hoje isso com vocês. E conhecer de produto. Hoje todos nós temos que ser vendedores profissionais, especialistas nexalistas. Sabe o que é especialista nexalista? Antigamente as pessoas falavam que nós temos que ser profissionais generalistas. Hoje nós temos que ser nexalistas. A gente tem que ser profundamente conhecedor daquilo que a gente faz, do nosso mercado, mas a gente tem que conhecer um monte de outra coisa. Quem tem mais de 10 anos de loja aqui? Mais de 15? Quem é da época que o vendedor ia tirar pedido no bloco com vocês? Gente, eu sou da época do fax. Eu sou da época que eu chegava no hotel. A gente ia pra fila para passar o fax para a fábrica. E na minha época, a internet era pago à parte.
Eu sou dessa época. Sou. Só a cara de novinho, mas sou velho. Então, gente, as coisas mudaram demais, o mercado está mudando muito. E ele muda a cada dia, cada vez ele está mudando mais. Se a gente não conhecer de pessoas, a gente não conhece de negócio. Porque a gente faz negócio com quem? Com o ser humano. Se a gente não conhecer muito bem o nosso produto, a gente não vai vender. Gente, na minha época, tá? Eu ia mostrar um produto lá para o cliente falava assim, não, é isso aqui, ó. Isso aqui é moda lá em São Paulo. Só vai chegar aqui daqui 2 anos. E era verdade. Porque o cliente só conhecia o produto que vocês tinham na loja de vocês. Hoje a geração Z chega assim, ó. Viu? Isso aqui do TikTok. Você tem no P? Aí você fala assim, ai não, me deixa teu número que eu vou pedir quando chegar eu te aviso. Ah lá, tá bom. Ela já sai, já tá lá comprando na Shopee. Então a gente tem que rever tudo isso. Como que a gente vai ganhar da internet? Alguém tem noção? A gente não vai ganhar da internet, esquece. Ou a gente aprende a usar a internet, ou a gente vai ficar para trás. No futuro, e não está muito longe, vão ter 2 tipos de profissionais e 2 tipos de varejo. Aquele que está no físico e no digital, e aquele que está só no digital. Aquela empresa que está no físico e no digital, e aquela que está só no digital. Quem ficar só no analógico, o mercado vai expurgar. Você vai ficar fora do mercado. Simples assim. A gente tem que começar a entender. E conhecer de produto também faz parte disso aqui. Tá? Pessoal, como é que estão as vendas? O cliente está indo para a loja? Alguém viu essa notícia aqui, ó? Número de clientes, depois da pandemia, caiu 27% a circulação dentro das lojas. Tá certo isso aqui ou não? O cliente não está vindo mais para a loja, né? Quem comprava na internet antes da pandemia? Comprava? Comprava. Quem começou a comprar na internet depois da pandemia? Vocês concordam que o nosso comportamento como consumidor mudou ou não? Mudou? Concorda comigo? E o nosso comportamento como vendedor e como gestor mudou? A gente consome diferente, a gente não consome mais da forma que a gente consumia na pandemia, mas a gente ainda espera que o nosso cliente consuma da forma antiga. Que ele venha na loja comprar o produto. Não é um contrassenso? A gente não é mais assim. Por que o nosso cliente tem que ser assim? Você já pararam para pensar nisso ou não? Nós consumimos de uma forma diferente. O cliente também consome de forma diferente. A gente não pode mais esperar o cliente, nós temos que ir atrás dele. Antigamente, o cliente vinha atrás do produto. Hoje é o produto que tem que correr atrás do cliente. Antigamente, gente, as pessoas esperavam. Hoje ninguém espera mais nada. E a geração Z, que é essa geração que está aqui no mercado de trabalho, que eu estou vendo várias pessoas aqui, que é a geração que mais vai consumir daqui 5 anos, é uma geração que não vai esperar, que não espera. Se eu falar para vocês que a série que eu mais gostava quando era criança era MacGyver, e passava no domingo, e se eu perdesse, você perdeu o capítulo, é só no outro domingo e é outro capítulo. Ninguém entende mais isso. Hoje você tem as coisas na hora que você quer, e o nosso cliente é assim também. Nós somos assim como consumidor. Só que muitas vezes, gente, a gente abre o nosso varejo no dia 1º, e a gente abre ele no dia 30 da mesma forma. Da mesma forma. A gente não tem estratégia e processo para trabalhar o começo do mês e trabalhar o final do mês. E uma coisa muito importante, se a gente não for atrás do nosso cliente no começo do mês, a Shopee vai, a Amazon vai, o Mercado Livre vai. E daí vai chegar lá no dia 20, a gente vai lembrar que a gente não mandou mensagem para ele, vai mandar mensagem para ele, esse mês gastei tudo. Manda mensagem mês que vem. Então a forma de consumir, ela mudou, e a gente precisa mudar como profissional. E aí eu vou começar a desconstruir algumas coisas aqui com vocês. Vocês concordam com essa frase aqui, ó? Que ela é atribuída a Einstein, eu não sei se é. Fazendo as mesmas coisas, teremos os mesmos resultados. Concorda? Quem ganha 4 mil reais, quem ganha 2 mil reais, compra as mesmas coisas que comprava no passado, com o mesmo valor? Gente, essa frase aqui, ela está desatualizada.
Até algum tempo atrás, se a gente fizesse as mesmas coisas, nós teríamos os mesmos resultados. Hoje, nós fazemos as mesmas coisas, nós estamos atrasados. A gente não tem mais o mesmo resultado, a gente tem um resultado pior. O que funcionava 3 meses atrás, não funciona mais. O que funcionava 1 mês atrás, não funciona mais. Se nós, como profissionais, nos atualizarmos mais lentamente do que o mercado se atualiza lá fora, a gente vai ficar para trás. E a gente está escutando muito no mercado aí que os robôs, a inteligência artificial vai roubar os nossos empregos. E aí, pessoal, eu estava vendo uma palestra esses dias do Dr. Marcos Troirro. Ele trabalhou no governo, ele trabalhou no BRICS também, um cara que conhece muito de mercado financeiro, conhece muito de projeção de mercado. E ele falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ele falou assim, no futuro, a guerra não vai ser entre máquina e ser humano. No futuro, a guerra vai ser entre o ser humano que domina a máquina e o ser humano que não domina a máquina. Se a gente não dominar a inteligência artificial, se a gente não dominar as ferramentas que hoje são utilizadas no mercado, a gente vai ficar para trás. Todo mundo que é vendedor aqui, quem tem TikTok? Pode levar, pode erguer. Quem tem TikTok? Quem ainda não tá? Você sabe que o TikTok Shop está vindo agora para o Brasil, né? Daqui 3 anos, a projeção é que ele pegue no mercado 9% da venda do e-commerce. E, gente, 85% da venda ela ainda é fechada no varejo físico. Só que mesmo quem não compra na internet, pesquisa na internet. 94% da venda, ela passa de alguma forma pela internet. A gente pode não comprar na internet, mas a gente pesquisa antes de comprar. Então, nós estamos atrasados. Outra frase aqui, muito interessante. Trate o seu cliente como você gostaria de ser tratado. Quem é vendedor? Você concorda com essa frase? Hã? Não? Por que você não concorda? Porque cada pessoa ela quer ser tratada de uma forma diferente, de acordo com o que ela espera. Não é do jeito que eu espero ser tratado. A pessoa quer se tratar, cada um tem o seu jeito. Olha só, perfeito. Se eu fosse tratar o meu cliente da forma que eu gosto de ser tratado, ele ia entrar na minha loja e ia estar heavy metal tocando. Você acha que a maioria ia gostar? Ia ter café preto sem açúcar lá. Eu ia gostar. Você ia? A maioria não ia, né? Eu não gosto muito de conversa, apesar, né, disso fazer parte da minha vida, mas eu como cliente com quem eu não tenho intimidade, eu não converso muito, eu não gosto de conversar. Então a gente tem que tratar o cliente da forma que ele gostaria de ser tratado. Porque o cliente, ele compra pelo motivo que ele quer comprar, não pelo motivo que a gente quer vender. E muitas vezes a gente quer vender para o cliente, quer que ele compre pelo motivo que a gente quer vender. E não é assim. Cada pessoa é única. E cada vez mais, quanto mais tecnologia a gente tem, quanto mais a tecnologia avança, mais as pessoas querem atendimento humanizado. Gente, lista de transmissão não funciona mais. Você manda para 300 pessoas, 2 pessoas respondem. Por quê? Porque as pessoas querem exclusividade. Eles querem ser tratados do jeito que eles gostam de ser tratados. Em terceiro lugar, empatia é se colocar no lugar do outro. Concordam? Deixa eu contar a história para vocês. Era uma vez um menino, e o pai dele era agricultor. E o pai dele era o herói dele. Era o herói dele. Só que o pai dele trabalhava muito. O pai dele trabalhava na lavoura e ele só via o pai dele no sábado. Ele ia dormir cedo, o pai chegava tarde, o pai saía antes dele acordar, e o pai dele era o herói dele. E o único dia que ele tinha inteiro para ele, que ele tinha o pai dele, o herói dele, o dia inteiro para ele, era no sábado, quando o pai dele pegava toda a colheita dele lá e ia vender na feira. E para ele era o dia mais feliz, ele trabalhava um monte com o pai dele, mas era só ele o herói dele, o dia inteiro lá na feira. E um dia ele estava indo para a feira, eles foram assaltados, o bandido deu um tiro no pai dele e o pai dele morreu. E aí, um certo dia, esse menino, depois de grande, ele estava passando por uma rua e ele passou na frente de um clube de tiro e ele sentiu o cheiro de pólvora. E aquilo começou a dar uma tensão nele, ele começou a suar, ele quase desmaiou, ele começou a passar mal e ele lembrou daquela cena do pai dele. E tinha um outro menino,
que o pai dele também era agricultor. E o pai dele também era o herói dele. E o único dia que eles tinham junto era o sábado. Só que o pai dele pegava ele e levava ele, e eles ficavam o dia inteiro no clube de tiro, no sábado. E o tempo passou, o pai dele faleceu, e um certo dia ele estava passando pelo mesmo clube de tiro, ele sentiu o cheiro da pólvora, e aquilo veio uma alegria nele, porque ele lembrou da época do pai dele. Então, muitas vezes, quando a gente fala de empatia, a gente acha que é a gente se colocar no lugar do outro, e não é. Empatia é a gente entender que o que a pessoa sente não é o que eu vou sentir. Por exemplo, eu tenho vários mau gostos. Eu sou atleticano. Quem torce para o Atlético Paranaense aqui? Tem alguém que torce? Não, tá sofrendo também? Quando o Atlético foi campeão da Sul-Americana, eu vibrei, né? Mas as pessoas estão nem aí. E para o nosso cliente é a mesma coisa. Às vezes nós estamos atendendo um cliente, em off aqui. Você já pensou assim, nossa, que pergunta idiota que esse cara me fez? Já passou isso na tua cabeça, não? Mas não dá para pensar, não pode passar isso na cabeça da gente do cliente, Leandro. Leia a mente, né? A nossa expressão facial do nosso pensamento. Gente, o que eu quero dizer? A gente nunca vai conseguir se colocar no lugar do nosso cliente. E a gente tem que entender que às vezes o que às vezes não é tão relevante para nós, é muito importante para o nosso cliente. Porque eu tenho uma coisa que chama-se heurísticas, que são conexões neurais que você vai criando no decorrer do teu crescimento, do teu desenvolvimento. Então, experiências que você passou, a outra pessoa passou diferente. Pessoas que são irmãos, que foram criados juntos, são tão diferentes porque têm experiências diferentes. Então, a gente tem que começar a entender de pessoa, entender do nosso cliente. Porque, veja, a Apple tem neurocientista trabalhando lá dentro. A Microsoft tem antropólogo trabalhando lá dentro. Então, essas grandes empresas, eles sabem fazer isso. E a gente tem que aprender também. E qual que é o legal hoje? O legal é que todo o conhecimento está na nossa mão. Antigamente, eu não era muito estudar, né? Mas quando você ia estudar, se você quisesse ver alguma coisa, você tinha que ir para a biblioteca pública da cidade. Chegava lá, o livro já estava emprestado para outra pessoa, você tinha que esperar 3 dias. Hoje nós temos tudo de graça. Tudo de graça na internet. Então a gente precisa entender esse tipo de coisa. E aí nós vamos entrar a falar um pouquinho agora de marca. Quem conhece essa marca aqui? Quem lembra? Quem é das antigas e lembra? Kodak? Teve Kodak? Vocês sabem o que aconteceu com a Kodak, não? Hã? Evoluindo. Show de bola, ela quebrou. Você não mudou na hora que você deu uma proposta, né, para fazer parte dessa parte da... Então, ela quebrou. Como que é teu nome? Antônio. Justamente, ela não acompanhou o mercado e ela quebrou porque veio a máquina digital e ela não acompanhou. Você sabe quem criou a máquina digital? Ninguém sabe? A Kodak. Eles inventaram a foto digital. Só que eles vendiam tanto filme para revelar que eles engavetaram a tecnologia. E vieram outras empresas, pegaram a tecnologia, descobriram, inventaram a máquina digital e a Kodak ficou pelo caminho. Ela era a líder de mercado, foi ela que inventou. Assim como muita coisa que foi inventada para o computador, quem inventou foi a Xerox. E a Xerox não colocou. O mouse, quem inventou para o computador foi a Xerox. Só que eles não tiveram a expertise de evoluir o projeto deles. E essa marca aqui? Vocês lembram ou não? Era a maior concorrente da Kodak, era a número 2. Você sabe o que aconteceu com essa marca? A Fuji não faliu. Hoje ela vende papel e relação móvel. Também. Um dos segmentos dela. Se você for fazer ressonância magnética, 7 em cada máquina de ressonância magnética é da Fujifilm. A Fujifilm trabalha ainda com papéis, a Fujifilm trabalha na área de cosmético. O que aconteceu? Ela se reinventou. E ela não quebrou. E aqui, pessoal, quem é gestor, vendedor, também acho que é legal ler. Esse livro é ruim de ler, tá? Mas ele é bom. É um livro ruim, mas é bom. Do Michael Porter, que chama-se Estratégia Competitiva. Michael Porter é aquele cara que criou as 5 forças de Potter lá. E esse livro aqui é muito legal.
A única coisa que eu uso do livro é isso aqui, mas o livro é bom, para empreendedor é bom. Chama-se Estratégia Competitiva. E lá dentro do livro, ele fala de 4 fases da empresa. Isso aqui vale para o gestor também. Para o vendedor também. Aí eu queria fazer uma pergunta genérica para vocês aqui. Todo mundo é vendedor, correto? Antônio? Antônio, né? Qual que é o seu hobby? Ficar em casa. Gosta de assistir filme, série, alguma coisa? É. É. Como que é seu nome? Juliana. Qual que é o seu hobby? Ficar em casa. Seu nome? Franciele. Qual que é o seu hobby? Eu não. Alguém tem um hobby diferente aqui, gente? Todo mundo caseiro aqui? Eu gosto de música, dançar. Você gosta de dançar? Que tipo de música? Forró. Forró, show. Mais alguém com hobby? Ninguém tem um hobby diferentão aí? Tipo, aí... Hã? Atirar? Você é atiradora? Eu também sou cara. Ninguém tem um hobby diferente? Tipo, andar de Renegade, jogar... Como é que é o nome do jogo lá? Beach tênis, fazer crossfit. Ninguém tem esse hobby aqui? Não tem praça de beach tênis. Na minha época, pessoal, e vocês vão ver ali que tudo é empacotado, tá? Beach tênis nada mais é que frescobol. Quem é das antigas sabe. Beach tênis é frescobol. Quem lembra do frescobol aqui? Não é? Beach tênis é frescobol. Só ficou mais chique. Gente, todos nós temos hobby. Todos nós temos hobby. E assim, todos nós temos profissões também. Todos nós aqui somos vendedores. A nossa profissão é ser vendedor. Ser gestor, né? E o nosso hobby é, né, andar de carro velho, ficar em casa, né? E dançar, atirar. Eu sei que tem jogador de beach tênis aqui, mas não quis se revelar. Eu sei. Mas vamos lá. Todos nós temos hobbies. O que é mais importante pra gente? A nossa profissão ou o nosso hobby? Show. Agora eu vou fazer uma pergunta e eu não quero que vocês me respondam, tá? Não responde. Quantas horas do dia, da semana, do mês e do ano a gente passa fazendo aquilo que é o nosso hobby? Quantas horas do dia, da semana, do mês e do ano a gente passa desenvolvendo aquilo que é a nossa profissão? Não respondo. Aonde que está o nosso foco? O que vai nos levar como profissional daqui para cá está intimamente ligado com aquilo que a gente faz fora do nosso horário de trabalho. Simples assim. Bem-vindo ao planeta Terra. Você vai ter que se esforçar um pouquinho mais se você quiser evoluir. E aí, tem tudo a ver com isso aqui.